A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido e Pai amado, queremos te louvar e te agradecer. Nos ajude, meu Deus, a reconhecer, meu Deus, tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Nos ajude a contemplar da Tua presença, Senhor, com excelência, com gratidão, Pai querido. Nos ajude a caminhar na Tua palavra. A Tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigada por ter nos enviado Teu Espírito, Senhor. Obrigada por ter nos enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada por nos dar a conhecer a Tua palavra. Obrigada pela presença do Espírito Santo. Senhor, obrigada pelo discernimento dos nossos pecados, pelo Teu sangue, pela reconciliação contigo, Senhor, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada pela salvação, pela vida eterna. Senhor, nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 15, a partir do capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será um herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Glória a Deus. Então a palavra nos diz que Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. E o Senhor fala para Abrão: saia da sua casa, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e a abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aquele que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. E ali e Ló foi com ele, o seu sobrinho, mas chegou um determinado tempo e os dois tiveram que se separar. Mas aqui o Senhor ele chama Abrão porque o Senhor ele prometeu a Abrão que faria Abrão pai de nações. Abrão já estava de idade avançada e a sua mulher era estéril. E o Senhor faz uma promessa a Abrão, ele dá um filho e a partir daí ele seria pai de nações. Mas chegou um determinado tempo que Abrão temeu. Abrão ele começou a caminhar com o Senhor. E chegou um determinado tempo que Abrão ele temeu. Ele temeu por causa do tempo, ele temeu por causa da sua idade. E o Senhor ali aparece para Abrão, lhe acrescentando a fé, dizendo para que ele não temesse, que o Senhor era o seu escudo, que seria grande a sua recompensa. Só que para o Abrão, que depois se tornou Abraão, contemplar dessa promessa que ele tinha feito, do Senhor dar a Abrão um filho que ele tanto queria, foi necessário que Abrão caminhasse com o Senhor. Foi necessário que Abrão, ele
fosse fiel na caminhada com o Senhor, que Abraão ele não fosse firmado em uma promessa, mas que ele aprendesse a caminhar com Deus, a ser amigo de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, a fazer de Deus a sua prioridade. E muitas das vezes, meus irmãos, recebemos promessas e a nossa vida ela não deve consistir em uma promessa. A promessa o Senhor nos dá como recompensa. Mas a vontade do Senhor é que a gente venha caminhar com Ele. A vontade do Senhor é que a gente venha ser reconciliado com Ele. Ele nos resgata, nos dá o seu Filho amado Jesus Cristo, nos dá o discernimento dos nossos pecados, né? Para arrependimento, para sermos redimidos. E aí vamos caminhar com o Senhor, caminhar pela sua presença. Porque nesse processo de caminhada precisa haver cura, libertação, precisa haver o novo nascimento. E é nessa caminhada, praticando a palavra do Senhor, que nós conseguimos ser fiéis ao Senhor. Não pela sua promessa, não por aquilo que Ele tem prometido a cada um de nós, mas que a gente venha amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Isso requer obedecer à sua palavra e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é necessário que a gente reconheça os processos que nós estamos passando, justamente para que a gente venha ter sabedoria de aceitar, respeitar e obedecer, para que no tempo determinado por Deus, quando Ele nos entregar a promessa que Ele tem para nós, a gente permaneça pela sua presença e não por aquilo que Ele nos prometeu. Permaneça fiel ao Senhor. O Senhor nos dá um novo nascimento para que a gente veja o reino de Deus. E o Senhor nos dá a sua palavra para que a gente caminhe com Ele. A palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a gente não deve se apropriar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós precisamos ser guiados pela luz da palavra, que é a verdade. É essa palavra que nos vai conduzir, é segundo a essa palavra que nós vamos obedecer a Deus, segundo aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. A gente por si só, o ser humano por si só, ele não pode obedecer a Deus sem estar na palavra, porque é a palavra que nos dá conhecer a vontade do Senhor, por meio do Espírito Santo que nos dá o discernimento, que nos revela a vontade de Jesus Cristo. Então a caminhada é importante, é a caminhada que faz com que a gente receba essa promessa, é a forma que nós nos comportamos na caminhada. Então, nessa caminhada nós somos aperfeiçoados, tratados, curados, libertos, transformados, convertidos à palavra ali na fé em Jesus. A fé na palavra do Senhor, para que a gente permaneça no Senhor e Ele permaneça em nós, para a salvação das nossas almas, para a vida eterna. Quando o Senhor concedeu o filho a Abraão, mas logo o Senhor pediu aquele mesmo filho em sacrifício. E Abraão, ele não hesitou em devolver, em entregar aquele filho para Deus. Porque a caminhada que Abraão teve com o Senhor foi suficiente para que ele priorizasse a Deus ao invés do que ele queria, ao invés do seu filho. Então, por isso nós devemos entender os processos, por isso nós devemos respeitar a nossa caminhada. Que seja caminhada de comunhão com o Senhor, de relacionamento com Deus, de prática da sua palavra, de sermos fiéis à sua palavra e não a nós mesmos. E chega um determinado dia que Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Abraão, ele saiu para o determinado lugar onde Deus tinha falado com ele. Abraão atendeu, Abraão não hesitou. E a palavra do Senhor nos diz, em Gênesis 22, a partir do versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste
o teu Filho único. Glória a Deus, em nome de Jesus. O Senhor pediu em sacrifício, mas para que reconhecesse que de fato estava no coração dele. E por que o sentido daquela caminhada? Era para que colocasse no seu coração Deus e não o seu filho, para que Deus fosse prioridade no coração de Abraão. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que José também recebeu um sonho, né? Ali foi uma promessa do Senhor através do sonho de José. Mas ali, ao ele contar para os seus irmãos ele invejaram e acabaram que pegaram ali José e simularam ali uma morte, queriam afastar, né, José dos seus caminhos. José passou por todo aquele processo de ser vendido, de ir para a casa de Potifar. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 39, a partir do capítulo 1. E foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela mão sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando ele, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas palavras me fez teu servo,
A sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos José passando por processos para chegar àquilo que o Senhor tinha preparado para José. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante ali daquele sonho que Deus tinha dado para José, os seus irmãos que invejaram e venderam, e José foi parar ali na casa de Potifar, onde foi reconhecido ali o Espírito do Senhor ali a José, por meio de tudo que ele fazia, prosperava, chamava atenção, ele era destacado. E Potifar, ele confiou tudo a José, porque ele viu que o que estava em José era confiável. José, por ser fiel a Deus, temente ao Senhor, o Senhor testificava da sua presença, ali a José, ele concedendo prosperidade, benignidade, Então, Potifar, ele foi próspero, o seu campo, as suas coisas, por causa do favor de Deus, por causa da boa mão de Deus que estava sobre José. Mas José passou ali por uma calúnia por conta da mulher de Potifar, que pôs os olhos em José. Diariamente, essa mulher ela assediava José. Mas José, ele era fiel a Deus. José era temente ao Senhor. José, ele não se apropriava do seu próprio eu. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor consiste em odiar ao mal. José não estava ali meramente vivendo aquele processo sem um destino. José tinha a presença de Deus. Independente das suas dificuldades, dos seus desafios, das adversidades, o Senhor, Deus, estava com José. E José era fiel àquela presença. E aquela mulher por várias vezes assediava José, e ela, vendo que ele o rejeitava, ela não aceitando ali a rejeição de José, ele era fiel a Deus e a Potifar. E aquela mulher, ela não aceitou a rejeição e ela criou uma calúnia para com José. Aproveitando que ninguém estava na casa, ela criou uma situação para que... E José continuou em fidelidade. E mais uma vez José passa por um desafio, por uma adversidade. José é levado ali para o cárcere. Então todas as coisas contribuíram para José, mas o que nos chama a atenção é que durante todo esse processo, essa caminhada, José foi fiel a Deus em todas as coisas. Para que José passasse ali, foi para o cárcere, e ali onde ele interpretou os sonhos, onde José, ele interpretou o sonho, quando estava ali, onde o copeiro e o padeiro falou o sonho para José, ele interpretou aquele sonho, dizendo que o copeiro em 3 dias ia retornar a servir ao rei, e o padeiro, ele ia morrer. E José pediu para que o copeiro tivesse compaixão e se lembrasse dele para que ele saísse daquela prisão. Mas o copeiro, ele se esqueceu e chegou. E decorrido 2 anos, o faraó acordou com o espírito perturbado, porque havia tido um sonho e ele tinha chamado adivinhos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar o sonho. Então o copeiro falou para o faraó. Ele se lembrou que outrora havia pecado ele e o padeiro contra o faraó. E eles tinham ido parar no cárcere. E lá havia um hebreu que interpretou o sonho de ambos. E faraó manda chamar José. E quando José chegou à presença do faraó,
onde o faraó começou a dar detalhes do sonho. José disse que aquela interpretação não estava nele, mas que o Senhor daria ali para faraó. José teve humildade de reconhecer a interpretação pertencia a Deus, como ele já havia falado outrora. E quando o faraó começou a contar o sonho, José, ele foi específico, começou a falar para o faraó que aquelas 7 vacas gordas seriam 7 anos, de fartura, e aquelas 7 vacas magras seriam 7 anos de fome, dentre outras explicações que José deu ao faraó. E depois o aconselhou a levantar governadores, administradores, para que fizesse o processo de armazenamento durante os 7 anos de fartura, para manter os mantimentos, para suster naqueles próximos anos de fome, aqueles 7 anos de fome. Então José, ele interpretou ali o sonho do faraó, Em Gênesis 41, a partir do versículo 34. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E amontou em trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Glória a Deus. Então, para José ser governador, ser honrado, José teve que passar por processos. José teve que passar por anos ali sendo aperfeiçoado. José, ele foi trabalhado no seu interior. José, de alguma forma, ele não entendia o porquê ali da rebelião dos seus irmãos. E José, ele foi tratado no seu interior, por conta da sua fidelidade a Deus. José, em todos os momentos de dificuldades que ele passou, ele não se rebelou contra Deus. Ele não murmurou, ele não questionou, mas todas as suas dificuldades foi oportunidade para que José cada vez mais crescesse em fidelidade a Deus, em força, em excelência da presença de Deus na vida dele. Então, os processos, meus irmãos, são os processos que são fundamentais para alcançarmos as promessas. A gente não tem que ficar firmado na promessa, mas prestar atenção nos processos. Por isso, a importância de nós termos comunhão com o Senhor, de sermos fiéis a Jesus, ou seja, de sermos fiéis à sua palavra. O José teve que ser trabalhado no seu interior, para que quando ele herdasse ali o governo, ele não quisesse se rebelar, se vingar contra os seus irmãos. Então, em tudo, todas as coisas, cooperou para o bem de José. José, depois de anos de processos, de dificuldades, ele foi fortalecido, ele foi capacitado para exercer de fato o que Deus tinha para ele, porque era algo muito grande. O faraó o colocou por cabeça. Deus deu honra a José, colocando como governador sobre todo o Egito e para sustentar a sua própria família. Aqueles irmãos que tinham prejudicado José deu oportunidade de ajudar a sua família. Os seus irmãos
né? E José ali foi honrado perante a sua família. Então o Senhor, ele trabalha conosco no nosso interior, né? Mas o Senhor quer que a gente tenha fidelidade, respeitar os processos. É a palavra do Senhor que nos ensina de que forma que nós devemos nos comportar, a forma com que nós podemos agir. O Senhor pede para que a gente o ame em primeiro lugar e ame o nosso próximo como a nós mesmos. Então, as promessas, elas não nos tratam. O que nos trata são os processos. A promessa é uma recompensa do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, quando falou para Abraão, disse que o recompensaria, que seria grande a sua recompensa. Mas na verdade o que Deus estava se importando era com a comunhão de Abraão para com ele, era para com a fidelidade dele. A palavra do Senhor nos diz em Daniel 6: e pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes tomaram conselho, a fim de que estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real: porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente em diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente em seu reino, não se pode destruir o seu domínio até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Aqui a gente viu, que houve um complô ali contra Daniel, por causa do espírito de excelência que tinha Daniel. Então, como Daniel se distinguiu ali dentre os presidentes, e era uma escolha do rei por causa da sua excelência, houve ali calúnia. Como não tinha nada com que eles tivessem contra Daniel, porque Daniel era reto e fiel diante do Senhor e diante do seu rei, eles criaram uma lei somente com o propósito de prejudicar Daniel. Então eles criaram um decreto ali, algo falso, somente com o intuito de prejudicar Daniel, de tirar ali Daniel daquele ambiente e levando ali para o rei, persuadindo o rei, para que assinasse um decreto que eles mesmos tinham criado, e esse decreto ele não podia ser revogado, Então, por eles não ter nada contra Daniel, eles criaram, eles inventaram, uma calúnia, para que dentre esse decreto eles acusassem Daniel, como se Daniel fosse ali infrator daquela lei, desobedecendo aquela lei, uma lei que eles tinham inventado. E o rei ali se compadeceu, mas nada do que eles planejaram teve êxito, porque Deus era a favor de Daniel. Daniel tinha a presença do Senhor.
Daniel era fiel a Deus e Deus honrou a Daniel, o livrando da boca dos leões, o livrando dos seus inimigos, o livrando dos seus acusadores, o livrando das armadilhas, dos laços, das emboscadas. E tudo isso, cooperou para que o rei Dário, ele assinasse um decreto ali a favor, das pessoas reconhecerem Deus, o Todo-Poderoso, como único e verdadeiro Deus. Então, a fidelidade, a gente vê aqui fidelidade de Daniel, independente das dificuldades, independente das adversidades, nós temos aqui comunhão. Eles usaram da comunhão que Daniel tinha para com Deus para prejudicá-lo, Então, independente de todas as coisas, que a gente permaneça em comunhão com o Senhor. Daniel aqui 3 vezes ao dia ele orava. Ele tinha ali o seu momento de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus. E por causa disso, Daniel ele se distinguia ali entre todos, porque a presença de Deus habitava em Daniel. Daniel era reconhecido com espírito de excelência. Então, que testifica a mim e a você fidelidade, temor, prática da palavra, obediência à presença do Deus vivo em nós, que Ele nos dá a partir do momento que nós cremos em Jesus, temos fé em Jesus, ouvimos as suas palavras, guardamos e praticamos segundo tudo quanto ela nos pede. E isso nos dá fidelidade a Deus. A gente não ouve o homem, o povo, o mundo, mas a gente se submete àquilo que Deus nos pede. E para eu e você permanecermos fiel ao Senhor, é preciso que a gente permaneça na sua palavra. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, tudo que eles prepararam ali para prejudicar Daniel não deu em nada. Isso cooperou para o bem de Daniel. O Senhor o livrou da boca dos leões, o Senhor o livrou daquela adversidade. E aqui o rei Dário reconheceu a soberania, o poder, a glória do Deus vivo, do Deus que Daniel servia. O Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, a quem livrou Daniel da cova dos leões. E a gente vê ali que o rei ele se entristeceu. Era uma lei que ele não podia revogar. Ele foi enganado pelos presidentes, os quais queriam só prejudicar, levantaram aquela lei de engano só para prejudicar Daniel. Então, que a gente venha permanecer em fidelidade a Deus, porque é o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que batalha as nossas guerras, mas nós precisamos permanecer nos processos, na caminhada com o Senhor em fidelidade. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, a gente viu aqui 3 vidas, de comunhão com Deus, e que Deus recompensou, e que Deus deu vitória, que Deus honrou por causa da sua presença. Então, que a gente venha priorizar a presença do Senhor, que a gente venha priorizar a prática da sua palavra, a fidelidade a Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade. Bendito seja o teu santo nome, vem com teu poder nesta hora, Senhor. Toma todas as situações as quais a gente não está vendo, as quais a gente não sabe, meu Pai, de cilada, de emboscada, de calúnia, de complô. Toma em tuas mãos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajude a permanecer aqui. Quando Daniel ele soube daquela lei, ele foi orar. Ele foi orar, Pai querido. Ele foi se refugiar na sua presença. Que mediante as dificuldades, Senhor, a gente não se afaste, mas a gente se apegue mais a Ti, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aqui a gente vê José, Senhor, que mediante as suas dificuldades, ele foi tratado no seu interior. Ele permaneceu em fidelidade a Ti, Senhor. Ali em meio às tentações, às situações aos quais ele foi acusado, mas por permanecer, por ser fiel a Ti, Senhor. Mas o Senhor estava ali sustentando José, meu Deus, para um determinado propósito. Ali o Senhor sustentou também a Abrão, Pai querido, na caminhada, fazendo com que Abrão aprendesse a Te amar, a priorizar, independente da promessa. Pai querido e santo, queremos Te louvar e Te agradecer. O Senhor nos enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo para que por Ele vivamos.
que a gente venha viver, Senhor, em fidelidade a Ti, Senhor. Coloca no nosso coração a Tua vontade, Senhor. Retira, Senhor, do nosso coração nossa vontade. A Tua vontade, Senhor, é que a gente venha fazer as nossas petições segundo a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por todos os aflitos, por todos aqueles que precisam, Senhor, de cura, na mente, na alma e no coração. Que precisa de cura, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. A Tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Tuas feridas nós fomos sarados. Que mente, alma, corpo, sangue, pele, nervos, membros, órgãos, em nome de Jesus Cristo, sejam purificados pelas pisaduras de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a seta de doença, de enfermidade, de perturbação, de nódulos, de cistos, células malignas, de feridas, de chagas, de coceira, de alergia, em nome de Jesus Cristo, desapareça. Para a Tua honra, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Envia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Teu poder, meu Deus, que a Tua palavra chegue até essas situações, Senhor. Assim como as pessoas falaram para que a filha de Jairo estava morta, mas Jesus disse, ela dorme, e o Senhor a ressuscitou. Que a gente venha olhar as circunstâncias, Senhor, através da Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te louvamos. Alcança, meu Deus, vidas que precisam, meu Pai, ser levantadas, que precisam ser fortalecidas, que precisa da Tua mão poderosa, que precisa, meu Deus, do Teu mover, que precisa da Tua intervenção, que precisa de misericórdia, que precisa de arrependimento, que vem, Senhor, nos dar discernimento dos nossos pecados, para que nós nos arrependamos, para que a gente, meu Pai, continue em comunhão contigo e em fidelidade. Pai, toma todas as mentes nesta hora, os lares que precisam da Tua paz. Em nome de Jesus, situações, meu Deus, que precisa de um milagre. Em nome de Jesus, dá clareza, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor, da Tua vontade. Nos ajude a permanecer fiel, em nome de Jesus. Que haja cura nas crianças, que haja cura agora nos hospitais, nos leitos, nas casas. Que haja, em nome de Jesus Cristo, união nos lares, que pais venham ser reconciliados a filhos e filhos a pais, que haja perdão, que haja união, que o arco do adversário, que a flecha do inimigo caia por terra, retroceda, seja queimada, em nome de Jesus. Toda seta de doença e de enfermidade retroceda em nome de Jesus. Nenhum mal me sucederá e praga não chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, Senhor, nos asperge o Teu precioso sangue, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Então esse foi o nosso estudo. Glória a Deus, eu creio na presença do Deus vivo e que, se você puder, você deixe a sua curtida, que a palavra seja propagada em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde com salvação, livramento, saúde, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.